Bom, como eu havia falado, para vocês ontem, que hoje, dia 8 de setembro de 2021, eu falaria, da mãe de Arnetoliel. Eu pensei muito, refleti muito, o que de fato, eu deveria e também, o que é que eu poderia falar, correto? Antes de falar dela, eu quero dizer para vocês que ontem, quando eu fui visitar a minha avó lá em Capim Branco, eu consegui achar um álbum de fotografias antigo e neles, estavam algumas fotos minhas de quando criança e eu quero mostrar para vocês essas fotos, tá? Eu só vou rasurar ali o rosto da minha avó e quero compartilhar com vocês. Para quem ouve os meus áudios, já me viu falar várias vezes, já me ouviram também falar várias vezes sobre como foi, entre aspas, a minha infância, correto? E dentre esses áudios, o Edson de Carvalho, que conheceu e conhece a família do dono do mercado, que eu trabalhei, ele até fez lá um mini documentário, e eu compartilhei com vocês, e vocês puderam ser testemunhas, Eu tinha falado também sobre o meu avô, ter sofrido AVC na época. A minha avó, ela lavava as fraldas, dele na mão. A família, berço pobre, desfavorecido, financeiramente. Essa pessoa que você vai ver aí na foto aí, ou está vendo, durante a execução aqui desse áudio, vocês irão ver como eu era, magrinho, franzininho. Nessa época aí, eu tinha 11 anos de idade. É onde eu descia dentro dos tubulões para poder fazer a sapata, de 1,5 m, 2 metros, para que houvesse, resistência na construção dos prédios, Então sempre esses mestres de obra, eles me procuravam porque eu procurava serviço com 11 anos de idade, capinava lote, Já contei para vocês a atividade que eu exercia, dormir em uma oficina mecânica, entregar medicamentos de bicicleta, panfletar para esse supermercado e outras coisas mais, Então quem ouve e me vê falar já sabe aí da minha história, correto? E nessa fotografia eu estou assinando, a confirmação do recebimento de um tanquinho, de lavar roupa. E eu quero contar para vocês, eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu havia prometido que eu mostraria um dia essas fotos. E ontem, eu indo visitar, a minha avó, ela me conferiu, esse álbum de fotografia que ela guarda com tanto carinho. Ela e a minha irmã, por parte de mãe. Nessa época, a gente só comia arroz, e mesmo assim era 2 colheres para cada um, angu, com aquele fubá meio asperento, parecia farelo, parecia mais farelo do que fubá,
Carne, a gente só via no mercado, mas não tinha condição de comprar. Uma vez ou outra que a gente comia salsicha, né? Então as coisas eram muito difíceis, como foi para todo mundo e como continua sendo até os dias de hoje também. E nessa época aí dessa fotografia, como eu havia falado, eu já furava tubulões, a sapata dos tubulões, me desculpa, o tubulão em si eu não furava, desculpa. É a sapata do tubulão que eu fazia. Por ser pequeno e magro, né? Eu conseguia deitar, eu tinha um enxadão com cabo de 20 centímetros, eu sentava no fundo do tubulão e cortava, né? Ou 1,5 m ou 2 metros para dentro da terra. Nessa época também eu já dormia na oficina mecânica. Nessa época eu já entregava medicamentos de bicicleta e panfletava para o supermercado Quibamba. O supermercado esse do senhor Hélio, né? Então, raramente a gente ia no mercado para comprar as coisas, né? A gente comprava mais em uma mercearia que era Picado. E eu lembro como se fosse agora, era por volta de 10 horas da manhã, eu tinha ido no supermercado, eu estava vendo, né, o pessoal lá enfeitando a lateral direita de quem entra no supermercado Quibamba. Eu vi uma bicicleta, uma televisão de tubo de 29 polegadas, uma misteira, um liquidificador, um tanquinho, que é esse que eu ganhei, um videocassete de 7 cabeças, tá? Com 3 fitas VHS virgem, né? Para poder a pessoa gravar seus filmes. E eu fiquei admirado com aquilo, né? Admirado com aquilo. Eu andava de bicicleta, mas a bicicleta era da farmácia, né? Uma barra circular, com um baúzinho na garupa onde eu entregava medicamentos para a farmácia. Eu comprei pão com o dinheiro do panfleto, comprei salsicha, comprei um frango para minha avó, isso era numa sexta-feira. E quando eu passei no caixa, a Suzana, que era uma moça muito linda, né, que trabalhava no caixa, hoje ela não se encontra mais em Eleap, ela habita em Nírio, ela me deu um cupom e falou assim comigo assim, olha, a cada R$ 50 em compra, e R$ 50 naquela época era muito dinheiro, né? Na verdade nem era R$ 50, era cruzeiro, né? Então, a cada 50 cruzados ou cruzeiro, a gente confunde, né, cruzado e cruzeiros. Cruzeiro, não tinha ainda passado para o plano real, mas já estava próximo, né, a passar para o plano real. Ela falou comigo assim, a Suzana, olha, a cada 50 cruzeiros, você ganha um cupom. O que seria R$ 50, por exemplo. Então, eu coloquei o nome, o endereço da casa. Naquela época, para você ter uma linha telefônica, no mínimo, era mais de 20 mil cruzados ou 200 mil cruzeiros, né? Um negócio assim. Quando passou para o plano real, quem quis ter um telefone residencial pagava no mínimo R$ 10.000, R$ 5.000 para ter uma linha telefônica. Naquela época é muito difícil. Quem é dessa época sabe o que eu estou falando. E celular só existia para granfino, né? Que era o TDMA, tecnologia TDMA. Então, os cupons nem vinha para você colocar o número do telefone, porque todo mundo sabia que todo mundo era desfavorecido e dificilmente alguém tinha telefone. Eu coloquei meu nome completo, o endereço da casa da minha avó, que é onde eu residia, onde eu residi de 11 anos até 15 anos de idade, conforme eu já também falei para vocês. E assinei esse cupom e fui com esse cupom na mão, olhei para ele, para o cupom, coloquei as mãos no tanquinho e falei que aquele tanquinho seria meu. E fui embora para casa.
Minha avó ficou feliz por eu ter levado o pão, a salsicha, né, e o frango. O dinheiro que eu fiz no sábado, isso foi na sexta-feira, o dinheiro que eu fiz no sábado, eu comprei verdura, legumes, mas não durava muito porque na casa da minha avó era ela, o meu avô que estava acamado por ter sofrido AVC, os meus dois primos, né, pequenos, que minha avó também tomava conta, e fora os filhos da minha avó que ainda comia na casa dela, né? Porque às vezes estavam desempregados e não tinha condições de sustentar nem eles, nem as mulheres deles, né? Então na época era muito difícil mesmo. E eu com 11 anos de idade, todo o valor que eu ganhava, eu dividia em dois. Se eu ganhasse 500 cruzeiros, era R$ 250 que eu comprava, eu não colocava dinheiro na mão da minha avó, era muito difícil fazer isso, né? Eu comprava mantimento e levava para casa. Como era muita gente, a gente comia por 4 dias essa fartura, né, do legume, da fruta, da carne, essas coisas, e acabava. E o restante do mês era arroz, feijão, angu, aqueles macarrão grosso, antigo, que vendia dentro daqueles maços de papel. Então, a nossa alegria durava pouco, né? Aquele ditado lá, né? A alegria de pobre dura pouco. Eu virei para minha avó naquela sexta-feira e eu falei assim, vó, o mercado lá, o supermercado Quibamba, tá sorteando uma máquina de lavar roupa. Eu nem falava tanquinho, né? A gente falava máquina de lavar roupa. Tá sorteando uma máquina de lavar roupa. E eu tenho certeza, vó, que eu vou ganhar para a senhora lavar as fraldas, né, do vô e a roupa da gente na máquina. Ela sorriu, desacreditada por ter sofrido muito na vida. E eu olhei para mim, olha para você ver, com 11 anos de idade, e fechava os olhos, né, e imaginava aquele tanquinho, a minha avó já lavando roupa nele, né? Então era tudo muito à base, né, da esperança mesmo, né? No sábado eu fui trabalhar, passei no Quibamba de novo, deixei de comprar frutas, né, e legumes no varejão para comprar lá, era um pouco mais caro, mas na época eu comprei batata, cenoura, abóbora e para ganhar o cupom, correto? Então eu tinha inteirado 2 cupons. Coloquei a mão na máquina de novo, no tanquinho, e falei que ele seria meu. E fui para casa. No domingo, eu trabalhei só na farmácia. Geralmente era só os finais de semana que acontecia a panfletagem, né? Então eu tinha feito a panfletagem na sexta e no sábado. E no domingo eu estava só na farmácia entregando medicamentos. Acabei o expediente na farmácia às 14 horas daquele domingo. Desci para a porta do supermercado, já estava fechado, mas tinha, né, os cupons, aqueles cupons não, né? Tinha as notas fiscais, né, que eram imprimidas lá pela máquina, jogadas no chão. E eu fui catando. E aí eu pensei, não é necessário eu comprar aqui que é mais caro, na época lá era mais caro, para ganhar cupom. Então no meu horário de intervalo, na farmácia, que era o intervalo que eles me davam de 30 minutos para tomar café, eu descia, porque era pertinho, né? Descia da farmácia para o Quibamba e colocava, né, a bicicleta do lado e todo mundo que fazia compra, comprava alguma coisa, pegava o cupom fiscal e jogava no chão. Eu pegava o cupom, guardava, pedia a menina para somar, ela via que tinha dado 50 cruzeiros, né? E ela me dava um cupom para preencher. Então, como eu era muito atarefado, quase que não dava para fazer isso aí. Mas eu tinha completado 4 cupons, que já estava dentro de uma urna, né, de acrílico transparente, lotada de cupom. E minha avó chorando, né, lavando as fraldas, os lençóis de cama,
do meu avô. E na mão, a minha irmã ajudava, as noras também ajudavam, mas lavar fezes, né, de homem adulto na mão é muito complicado, né? O pai e a mãe lavam de criança quando é novo, mas depois de velho, você olhar para as fezes do seu filho, né, ou do seu marido, da sua esposa, a gente tem um certo nojo, né, um certo receio, diferentemente de quando é uma criança. Então, eu entendia, né, a dificuldade naquele momento. Então, por isso que eu tinha dito que aquela máquina seria minha. E todo mundo lá da família, os tios, né, as tias emprestadas que a gente fala, comentava, né, os finais de semana, olha, semana que vem vai ser o sorteio, né? E aquele tanquinho lá, aquela máquina vai ser minha. Eu ficava calado. Ah, aquela televisão vai ser minha. Ah, aquele videocassete lá de 7 cabeças será meu. Eu ficava calado. No dia do sorteio, eu tinha avisado o senhor Orlando, né, que era o dono da farmácia que eu trabalhava. Ele me liberou para participar do evento do sorteio, né? Eles deram doce, bala, pipoca, balão, né? E praticamente todo Santa Mônica, Letícia, Jardim Leblon, Céu Azul, Santa Amélia, né? Todo mundo estava ali, porque todo mundo saía desses lugares para comprar no Quibamba. E eu lá. Tinha uma corda, né? Limitando a passagem de todo mundo. E os prêmios foram colocados na calçada em frente ao mercado. E foi feito ali o sorteio. Então, dentre os produtos mais caros, estava o tanquinho. Em primeiro lugar era a televisão. Em segundo, o tanquinho. E o videocassete de 7 cabeças, né? Depois vinha a bicicleta, que era uma Caloi Cross, de 18 marchas, um negócio assim. E depois os prêmios menores, como misteira, liquidificador, batedeira, essas coisas assim. Todo mundo ali naquela euforia, houve apresentação de agradecimento, né? Aquela coisa que todo mundo já sabe. E começaram lá os sorteios. Sorteou primeiro a televisão e o videocassete. Depois sortearam a máquina, né? Então eles sempre começavam assim, eles abriram um acrílico, viraram todo o cupom fiscal, né? Todo o cupom de prêmio dentro de um saco, sacudiu, voltou para dentro do acrílico e aí eles enfiavam a mão na frente de todo mundo e puxava, né? O cupom e lia. Começava pelo sobrenome da pessoa. Olha, quem ganhou a televisão, o sobrenome é Fernandes, Souza, um exemplo. E a pessoa já que tinha o sobrenome assim, já ficava todo mundo tenso, né? E depois falava o nome completo da pessoa. Quando chegou a minha vez, eles falaram assim, olha, quem vai levar essa máquina? E assim, a cada sorteio eles voltavam com o que estava no acrílico para dentro do saco, mexia, sacudia na frente de todo mundo e voltava tudo para dentro do acrílico transparente. Aí o camarada vendado enfiava a mão dentro do acrílico, ele puxava o cupom. Sempre foi às claras, né? Não é essa falcatrua que existe hoje não. E ali ele pegou o cupom e falou, olha, quem vai levar a máquina, o último nome, o sobrenome é Fonseca. Aí os meus tios gritaram, é minha, é minha. Aquela alegria toda, tal. Aquele suspense. E aí falou o nome completo, né? Quem tá levando o tanquinho, a máquina de lavar roupa, de 8 quilos, é o Carlos Henrique Fonseca. E ali eu desabei, né? A chorar na época, porque eu sabia que ganhar o tanquinho era necessário para ajudar, né? Lavar as roupas do meu avô que estava de cama. Eu passei pela corda chorando, eu olhava a expressão das pessoas, algumas pessoas estavam alegres, outras pessoas estavam com inveja, principalmente os meus parentes, né, que estavam lá.
Porque você ter um tanquinho dentro de casa naquela época, né, uma máquina, existia até aquelas máquinas de luxo, né, que era cheia de cimento nas laterais, pesadas pra cacete. Era sinônimo de uma vida financeira média, né? Então era muito caro. Seria hoje, vamos supor, um tanquinho hoje custar R$ 1.600, um exemplo, para aquela época, né? E eu atravessei ali por debaixo da corda, que eu fui chamado, eles bateram fotografia e disseram que iam entregar 2 dias depois. Bateram fotos, né, lá na casa da minha avó, que eu vou mostrar aí para vocês. E ali, eu do lado da minha avó, do lado dos meus primos, e assinando, né, o certificado de recebimento do tanquinho. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque desde criança, isso aí vem afirmar aquilo que eu tenho falado até aqui, né? Por mais que isso incomode muita gente, mas desde pequeno, tudo que eu quis, eu tive. Tudo. Tudo que eu olhei e desejei, eu tive. Quando eu era porteiro, cobria férias no Belvedere, no Gutierrez, no Sion, no Serra, né? Nos funcionários, no bairro Funcionários. Eu passava, principalmente ali na Raja Gabaglia, onde tem agências, né, de carros de luxo, aquelas agências multimarcas, né, onde você vai dar 50%, né, do valor do carro que você quer. O carro é encomendado para você, vinha da Europa, chegava, eles entregavam na tua casa. Fora as concessionárias da BMW, Mercedes, a concessionária da Mercedes e da Audi era lado a lado. A Audi, aqueles carros sedãs maravilhosos. A Mercedes, nem se fala. E eu fazia questão de descer na altura do bairro Buritis, na entrada ali, saindo da Raja Gabaglia, à direita de quem entra, né, pelo bairro ali Buritis. Eu descia do ônibus ali. Eu descia ali, passava na frente das concessionárias da BMW, da Audi, da Mercedes-Benz. Ficava lá, através do vidro, né, olhando aquela BMW conversível, aquela Mercedes, o Audi. E os vendedores me via fazer aquilo ali com frequência, até que eles se solidarizaram, né, e me chamaram para entrar. Então toda vez que eu passava ali, eu já cumprimentava eles, mas ficava ali olhando. Eu entrava até que eles passaram a deixar, né, eu entrar dentro dos carros. Entrar, literalmente. E era aquela maravilha. Eu pegava plantão, né, na portaria às 19 horas, mas descia, né, para a portaria às 16 horas, só para ir das 16 até as 17h30 caminhando até o serviço. Chegava lá com 1 hora de antecedência, tomava meu banho no condomínio, vestia, né, o uniforme que o condomínio me dava, mesmo eu não sendo funcionário do condomínio. A gente tinha que usar o uniforme, então eles mandavam fazer só para você cobrir as férias do porteiro deles, que estava de férias, você tinha que trabalhar uniformizado. Fazia, né, meu café, subia para a portaria, recebia o trabalho, né, e o relatório do porteiro, liberava o porteiro e ele ia embora. E eu colocava lá aqueles boleros, né, em inglês. Na época eu tinha um disquete. Disquete não, desculpa, gente. Discman. Eu tinha um Discman. Quando lançou o Discman. E eu colocava ali o Discman e tal. E eu tinha também um MP4 também. E eu pedia, né, para as pessoas que tinham um computador colocar as músicas lá para mim.
E ali eu ouvia, né, boleros em inglês, aquelas coisas todas. Eu tinha um radinho de pilha também que eu ficava ouvindo, né, a Rádio Alvorada, o Good Times FM, a noite inteira trabalhando, e tomando café e trabalhando. E eu me imaginava dentro desses carros, né? E ali, em um dia, eu cheguei na concessionária da BMW, era Natal, véspera de Natal, era dia 23, mas era considerado véspera. E ali, a Mercedes, a BMW e a Audi, os gerentes, né, gerais das agências, cada um deles me deram uma cesta de Natal, grande, muito grande. E nessa época eu fui e paguei um táxi, para no outro dia, quando eu estivesse largando o plantão, eu passar nas agências lá para pegar a cesta, né? E as agências abriam às 9 horas da manhã e eu largava o plantão às 7 horas da manhã. E eu virei para cada um dos gerentes e falei para eles assim: olha, tão certo como eu vivo e tão certo como o sol brilha sobre a minha cabeça e a luz da noite ilumina os meus passos, em pouco tempo eu vou vir aqui, eu vou comprar o carro mais caro da Mercedes, da BMW e da Audi, em agradecimento a toda a cortesia que a Audi, a BMW e a Mercedes-Benz, através dos funcionários disciplinados e educados, me permitiu sonhar, mesmo para muitos, sendo um sonho aí impossível, né? Nenhum deles me ignorou, nenhum deles sorriu com deboche, nem eles, nem os vendedores. Eu peguei as cestas de cada agência que eles me deram, e a cesta ainda vinha com um Chester gordo, grandão. E eu não ia comer tudo isso sozinho, né? E nessa altura do campeonato, eu já estava morando sozinho, mas eu mandei entregar uma cesta para minha avó, mesmo não tendo mais contato com a família, o meu padrinho que me levou. A outra cesta eu levei para uma creche chamada Raio de Luz, que tinha ali no Santa Amélia, né? Entreguei. E eles usaram todo o mantimento para fazer uma ceia lá para as criancinhas. Foi uma coisa muito emocionante para mim. E a outra, eu dividi com o meu padrinho mesmo, ele sendo uma pessoa favorecida, né, financeiramente, aposentou na Gontijo, como eu já falei para vocês, sempre ganhou bem, né? Mesmo assim eu dividi com ele. O tempo passou e eu tive a felicidade, igual eu já falei para vocês trocentas vezes, de acertar pela primeira vez, né, na loteria. Depois que eu acertei na loteria, passou 3 meses. Eu fui de bermuda tectel, camiseta da Finta, fita, né? Que foi chamando, né? Fita. Ou Finta, sei lá, nem sei a marca mais. Camiseta da Finta. Tem Finta e fila, né? Um negócio assim. É da Finta, mais barata. Bermuda tectel, chinela havaiana azul. Mas minha conta estava lá com os meus milhões. Que é motivo de inveja, né? Para muitas pessoas. Principalmente que me ouve no YouTube aqui. As da lista de transmissão eu nem considero nesse sentido, porque já tem visto, né? Eu provar trocentas coisas, então não é mais necessário. Mas é que as que me ouvem, né? Ainda critica ainda. E debocha, né? Não sabendo que o próprio deboche é o próprio desgosto referido a quem debocha, né? E fora aqueles, né, que já participaram um dia na lista de transmissão e que cria perfis falsos, né, na conta do Gmail para participar, né, de comentários, né, porque ficaram frustrados porque eu bani da lista de transmissão. Então eu gero, sim, inveja, ciúmes em muitas pessoas, né? Infelizmente, correto? E ali, passados 3 meses, eu fui até a agência, a primeira agência da BMW,
Eu olhei para aquela BMW que estava lá no mostruário. Eles me viram, perguntaram como é que eu estava, por que eu tinha sumido. E eu falei assim, lembra que eu falei que um dia eu voltaria aqui para comprar o carro mais caro? Lembro. Qual que é o carro mais caro? Na época, o carro mais caro, ele custava R$ 950 mil. Eu falei, eu quero comprar esse carro. Eles me pediram 2 meses para ele vir da Europa para mim. Comprei esse BMW conversível, paguei à vista, fiquei 1h30 na agência acertando, né, toda essa documentação, esse trâmite. Nessa época eu estava doente, conforme eu já falei para vocês. Saí de lá, eles ficaram felizes, né, pela venda. Fui na Audi, comprei o Audi mais caro, que na época era o Audi A7. Depois veio o A8, né, o sedã A8, bonito. Comprei à vista. Só sei que eu fiquei 6 horas nessa tramitação. Depois eu levei toda a documentação para o banco. A Bruna, ela fez toda a transferência para mim. Mas passei lá na Mercedes, comprei aquele sedã da Mercedes imponente, à vista. Todos eles choraram. Não teve um vendedor que não chorou, os gerentes choraram. E para todos eles eu falei, nunca eu quis uma coisa que não tivesse acontecido. Contei a história, que foi a minha primeira experiência de vida, que foi a história do tanquinho de lavar roupa, né? O tanquinho de lavar roupa que eu ganhei. Então, na Audi, na BMW e na Mercedes, para os gerentes e os vendedores que me ouviram falar, eu contei como é exercer a esperança. E olha que eu não tinha conhecimento nenhum. Nenhum. Principalmente sobre essa questão alienígena. Mas coloquei como referência que de lá para cá, até naquele dia, lembrando que eu não tinha conhecido, né, nenhum homem, nenhuma mulher do espaço, todos os meus objetivos tinham sido concretos. E ainda falei com eles que eu estava doente, que tinha sido diagnosticado com câncer numa fase muito avançada. Em seguida, desci para a agência bancária. Na época a agência bancária fechava às 17 horas, deixei tudo lá para a gerente pagar para mim. Fui até a Líder, construtora Líder. Fui à construtora Caparaó, a construtora Concreto. Olhei os empreendimentos no Belvedere, nos funcionários, no Gutierrez. Gostei de um prédio que ficava na rua Cônego Rocha Franco, me parece 253 também, que é o mesmo número da casinha lá em Mateus Leme, que é uma rua sem saída, né? A Cônego Rocha Franco no Gutierrez. Olhei o apartamento que era no 8º andar, mas eu jurei para mim que eu moraria sempre quando eu comprasse um apartamento em uma cobertura. Comprei a minha primeira cobertura. Paguei a Fabiana, a Renata, que são arquitetas e decoradoras, para decorar. Na época eu gastei R$ 500 mil na decoração. R$ 500 mil. Os carros foram entregues para mim. Eu tinha direito a 4 vagas de garagem por ser o dono da cobertura. Participei a primeira vez na minha vida de reunião. Tive a honra e o orgulho de entrar pela portaria, não sendo mais porteiro, mas sendo atendido e respeitado como morador. E a cada vez que eu entrava no elevador e apertava
a senha, né, dentro do elevador que parava dentro da sala do meu apartamento, ou ali no hall, né, de recepção do apartamento. Toda vez que o elevador fechava as portas e descia para pegar o próximo morador e me deixar ali dentro do meu apartamento, eu sabia que a mesma força que eu tinha de atrair coisas boas e coisas ruins para minha vida, eu tinha também força para eliminar a doença. Eu não sabia como, porque tinha sido desenganado, né, pelo oncologista Dr. Rodrigo, que era meu oncologista e hoje é meu colega de primeira classe, conforme também já falei para vocês. O tempo passou, o senhor Otávio, que é um outro colega de primeira classe meu, me ensinou tudo o que eu sei sobre economia, administração e comércio de relações exteriores, conforme eu também já falei para vocês que me ouvem. Então de lá para cá eu vim só enriquecendo, 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 cada vez mais, né? O tempo passou, fui surpreendido no dia 20 de agosto de 2007, no período da tarde, no Parque Nacional da Serra do Canastra. De lá para cá minha vida deu uma guinada, mas anterior a isso, em 2007, o dia que eu fui no 12º Batalhão de Infantaria, em Belo Horizonte, no bairro Barro Preto, entrando ali pela parte de Juiz de Fora, né, da rua Juiz de Fora, na PE, né, na Polícia do Exército, a minha entrada foi por ali. Naquela época, eu só pedi aos supostos, né, colegas de farda, que se eu não voltasse em 10 dias, que fosse a meu encontro, mesmo na condição apaisana, né, mas que buscasse lá a minha carcaça, porque não tinha mais carne, né, mais músculo para entrar em decomposição, então eu ia ficar igual uma múmia, né? Eu estava magro já, só pele e osso, e que entregasse para minha madrinha, né? Para ter um sepultamento. Ou do contrário também, que me deixasse lá e que qualquer animal lá pudesse me comer, né? Não tinha problema nenhum. Eu estava morto mesmo. E aí eu fui surpreendido. Então, o dia que eu fui, que foi no dia 18 que eu tomei a decisão, e no dia 19 eu fui e comprei a passagem na rodoviária de Belo Horizonte para viajar, né, pela Gontijo até o Parque Nacional da Serra do Canastra no dia 20 de agosto daquele ano, eu sabia que eu tinha falhado em alguma coisa, mas não sabia o que era. Porque a riqueza eu tinha colocado na minha vida já, todos os luxos, todos os caprichos, mas eu não tinha saúde. E aí, no dia 20 de agosto daquele ano, 2007, eu fui surpreendido por uma civilização de sírios, né? De lá para cá, todo mundo já tá careca de saber da história, né? Desse pedaço aí da minha vida. O tempo passou, eu fui curado, hoje eu não tenho mais nada, desde 2007, desde o dia 23 de agosto de 2007. E de lá para cá, para sobreviver nesse mundo, eu sou energizado, né, dioturnamente por diversas civilizações que vêm a meu encontro, energizar a minha matriz divina, para que assim eu tenha capacidade de respirar esse oxigênio e respiro, né, esse oxigênio com muita dificuldade por causa das alterações genéticas, né, na carne e na energia da matriz divina que sofri e venho sofrendo ao longo aí desses 14 anos. Então, pensando em tudo isso, né, que eu estou narrando para vocês aqui, eu tinha feito uma viagem para uma das minhas propriedades em Patos de Minas. Eu tinha regressado de Juiz de Fora e tinha que olhar alguns assuntos, né,
em Patos de Minas. Fui de carro mesmo. Cheguei lá, olhei tudo que eu tinha para olhar, conversei com todos que eu tinha que conversar. Pedi, né, às minhas secretárias do lar que antecipasse, né, o café da tarde das 15 horas para as 14 horas, porque eu queria dormir no período da tarde, e que fizesse a janta para mim às 20 horas, né? Então elas atenderam, né, o meu capricho, né, o meu pedido. E eu lembro que eu não tinha lugar para ficar lá. Eu estava abafado, estava chateado, o dia estava feio. Não estava nublado, mas estava feio, né? E eu sentia, né, um desconforto, um abafo, né? Uma coisa ruim. E comecei a pensar em tudo isso que eu estou contando para vocês aqui. Por isso que fiz questão de gastar 40 minutos do áudio para contar isso para vocês. Saí para o lado de fora, sentei numa cadeira, olhei, né, a plantação de eucalipto, me senti incomodado, deitei no chão, na cerâmica mesmo, tirei a camisa, deitei, as minhas costas ficaram geladas, né, na cerâmica, fiquei olhando para o céu, não sabia nem o que fazer. Eu estava entediado, mas entediado mesmo. E eu começo a ver uma luz pequena, semelhantemente à claridade, né, de uma estrela quando começa a brilhar ao cair da noite, né? Ali à tardezinha, quando está escurecendo, você consegue ver aquelas estrelas maiores, né? Que estão mais próximas do nosso sistema solar. Aí você olha e vê, e eu vi aquele céu azul, aquela estrela, e aumentando, 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 e ela foi descendo, né? Lentamente até a plantação de eucalipto. Na mesma hora, eu levantei, vesti a camisa, fui em direção. Eu sinto que quando eu caminhava, o chão tremia, né? Tudo tremia. As árvores tremiam, as plantações de eucalipto tremia. Imagina aquele trator de rolo, de compactar terra, né? Passando aí na sua rua, usando ali a parte que vibra, né, do maquinário, aquele barulho, né? Mas ao invés do barulho, só o tremor. Então, naquele dia, disparou, né, os sensores sísmicos no mundo inteiro, porque houve anomalia no mundo inteiro. E eu fui na direção. Quando eu cheguei, quem eu vejo? A mãe de Arnetoliel, brilhando como o sol. Por debaixo daquele brilho, aquela pele cor jambo, aqueles olhos claros, esverdeados, ao mesmo tempo ficava azulado, mudava de cor, aquele cabelo negro, trançado, a trança jogada no ombro direito, indo até a altura da barriga, adornada com fios de ouro em todo o cabelo, e várias flores adornando a trança dela. Flores que não existe aqui em Eleap. É exclusiva de Arquituros. Ela brilhando ali como o sol. Aquele brilho enchia tudo. A plantação de eucalipto envergou. Quem aí já viu eucalipto com bitola de 40, 50, envergar sem quebrar? Não existe. A bitola de 8, de 4, de 3, quando ele está plantado e não foi tratado, quando ele ainda está em conexão com a natureza, o vento vem, leva ele de um lado, leva ele de outro, ele sacode de um lado, dificilmente ele quebra. Agora imagine uma bitola
de 30 centímetros, 40 centímetros, envergar como uma vara de aça-peixe, sem sequer trincar a sua base. As plantações, as árvores, né, os pés, né, de eucalipto, ao redor dela se curvaram a ela. Eles estavam mole, assim como um talo, né, de couve, colocado no sol e depois pego, né, mole, como um ramo de vargem. Vagem, né? Vargem não, vagem. Ou, um outro exemplo que eu posso dar, uma mangueira, né, exposta ao sol, mole daquele jeito. Tudo ficou mole. E quando o pé dela tocou no chão, a terra sofreu uma anomalia por consequência da energia plasmática dela, que aquela base de terra, né, se solidificou em rocha. E ali o brilho dela foi se dissipando, entrando para dentro do próprio corpo, né, a essência dela. E ela estava na minha frente ali, totalmente visível. E na retaguarda dela, 3 seres colossais não pertencentes a Arcturus, mas pertencentes a um planeta que ela mesma libertou. Olha para vocês verem como é que são as coisas, né? Depois eu vou falar desses 3 seres aí, dessas 3 pessoas, né? A felicidade em mim foi tamanha, mas tamanha, que eu não sabia se eu queria gritar, eu não sabia se eu queria chorar, mas aquela tristeza, ela foi varrida, né, de dentro de mim, aquele abafamento, né, foi varrido dentro de mim, eu fiquei totalmente limpo. Totalmente limpo. E olhar para ela naquele corpo, né, que hoje ela tem, que é diferente do corpo que ela teve quando ainda nascida, né, e criada aqui em Eleap, na região ali do Oriente Médio. A gente ser levado, né, no passado, como levou o filho dela, né, Arnetoliel, me levou no passado para me assistir toda a trajetória dele, onde ele estava ali do meu lado, e nós dois vendo ele na condição humana, né, com o corpo humano, realizando tudo aquilo que ele realizou, para mais tarde, infelizmente, né, ele ser deturpado, né, sofrer até troca no próprio nome dele. Então quem quer saber quem é Arnetoliel, eu já deixei gravado já, e parece que o Rodolfo também já compartilhou no canal dele. Mas olhar para ela, né, e saber que ali, naquele corpo arcturiano, que não tem nada a ver com esses desenhos aí, que essas pessoas que afirmam ter contato com os arcturianos fazem, né? Que é uma puta de uma mentira, é saber que o corpo é novo, mas a centelha é velha, né? É antiga. Aí me remete à questão religiosa, né? Principalmente da Igreja Católica, a veneração a Maria, né? Mãe de Jesus, aos filmes, né? Aos filmes cristãos, né? Onde conta a história de Maria, que deu à luz a Jesus, através da unção do Espírito Santo, aquela coisa que todo mundo já conhece, né? Já ouviu falar.
Dificilmente uma pessoa não sabe dessas histórias aí, que afirmo aqui que para mim é história, tá? Se você acredita, isso aí é um problema pessoal de vocês. Então olhar para ela e ver a deturpação mesmo, né, o Vaticano tendo, né, todos os pergaminhos originais mantidos que poderia contar a verdade, né? Lógico que eles não falariam o nome verdadeiro de Arnetoliel, mas naquela época ele recebeu o nome da mãe dele. Então, quem um dia, né, estava de joelhos dobrados como eu estava no altar das congregações, orando, né, em nome de Jesus. Às vezes eu visitava igrejas católicas, via lá a imagem, né, da Nossa Senhora, da Aparecida, seja ela branca, preta, amarela, azul, né? A minha tia, por exemplo, era da Legião de Maria, né? Que era aquele grupo de mulheres ligadas à Igreja Católica Apostólica Romana, e por aí vai. Todo mundo já sabe de como funciona tudo isso aí. Então aquela mulher que também, né, foi usurpada, né, pela falsidade humana, na alteração da história verdadeira, estava ali. E quantas mulheres, quantos homens devotos a Maria não daria tudo para poder estar na frente ali daquela mulher, correto? E ela estava ali, como esteve, né, a primeira vez em Arcturus, quando eu conheci ela, apresentada pelo seu filho Arnetoliel, que recebeu o nome grego-romano Jesus. Uns chamam de Jesus, outros chamam de Yeshua. Cada um dá o nome que quer, né? Mas vamos falar da pessoa, né, de Jesus, porque é a mais conhecida, né? Jesus Christ, ou Cristo, sei lá. Mas enfim,